Olá, estranhos, eu sou Kenny Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet. No vídeo de hoje eu vou fazer meu vídeo em homenagem ao Stan Lee, que morreu essa semana aos 95 anos, mas não vai ser um vídeo para falar um pouco da história dele, não vai ser para contar a história de Stan Lee, porque eu acho que tem muitos vídeos aí falando sobre esse assunto e aí eu não quero ser só mais um repetitivo. Mas o que eu quero falar hoje é sobre a importância de Stan Lee e de como ele foi importante na formação da minha personalidade, na formação de quem eu sou hoje como arquiteto e também como pessoa, né? Como na formação de que tudo aquilo que hoje eu falo aqui dentro do canal, tudo aquilo que eu falo no meu dia a dia dentro do trabalho, veio muito da relação que eu tive com a revista em quadrinhos e também com as criações de Stan Lee. Talvez muita gente não conheça Stan Lee, ele era um grande roteirista, ele não era desenhista, ele sempre teve grandes desenhistas ao lado dele, como Dídico, como Jack Kirby, que eu já fiz um vídeo falando sobre o Jack Kirby, alguns trabalhos dele. Então, ele não era aquela pessoa que desenhava os personagens, que criava o design dos personagens, mas ele criou muito dos personagens, Homem-Aranha, Hulk, Homem de Ferro, Quarteto Fantástico, e outros personagens que são hoje tão marcantes dentro da cultura pop, são hoje tão presentes da cultura pop, vieram da criação do Stan Lee com outros artistas. E isso foi questionado durante muito tempo, se realmente ele era um grande criador, porque ele sabia se vender. Muitas vezes, muita gente fala que ele só se favorecia das criações dos artistas, que ele não dava todos os créditos para os desenhistas e tudo mais, mas deixando essas polêmicas de lado, deixando um pouco desses questionamentos, o que nós temos que entender é que ele soube divulgar o mundo dos quadrinhos para muito além das revistas de quadrinhos. É por isso que hoje nós vemos a presença do Stan Lee em todos os grandes filmes de super-heróis. Stan Lee esteve lá presente, fazendo participações, participando de Comic Con, participando de eventos para levar um pouco mais dessa cultura pop quando ninguém se falava de cultura pop, de super-heróis ou revista em quadrinho. Eu já contei um pouco da minha história assim como arquiteto, eu fiz vários vídeos aqui falando da minha trajetória como arquiteto, mas eu cresci lendo revista em quadrinho, eu cresci lendo revista do Homem-Aranha, eu cresci lendo revista da Turma da Mônica também, mas eu cresci muito lendo revista dos X-Men e de grandes super-heróis, do Batman, apesar de não ser do Stan Lee, é um dos meus principais heróis, assim, das revistas que eu mais gosto é do Batman, então por questão de crescer lendo essas revistas. Eu lembro muito do meu tio lendo as revistas do Conan, desenhando, eu lembro dele sentado na mesa da casa da minha avó desenhando o Conan, e aí foi meus primeiros contatos com revista em quadrinhos. Mas foi quando eu tive contato de fato com a revista do Homem-Aranha, a revista dos X-Men, foi que eu comecei a mergulhar de fato nesse universo dos X-Men. Eu lembro muito que eu recebia uma mesada, recebia assim tipo R$1 na época, do meu pai todo dia para lanchar, e eu deixava de lanchar para guardar dinheiro para duas coisas. Primeiro, comprar a cada 15 dias a revista da semana, a revista quinzenal do Homem-Aranha ou do X-Men, e também para jogar videogame no final de semana. Então eu sempre guardava dinheiro, eu nunca lanchava na escola para poder eu ter dinheiro para comprar essa revista em quadrinhos. E eu lembro bem que eu vinha andando muitas vezes do colégio, que era justamente para não gastar dinheiro, eu ia andando, deixava de pegar um ônibus para comprar a revista em quadrinho, e eu pegava, comprava e ia direto para casa para ler revista em quadrinho. E aí nessa questão de ler revista em quadrinho, eu comecei também a fazer a mesma coisa que o meu tio fazia. Ele lia a revista em quadrinho e depois ele desenhava. Então eu aprendi a desenhar dessas revistas em quadrinho, das revistas em quadrinhos que eu lia, eu pegava e copiava os desenhos, começava a desenhar os meus primeiros desenhos naquela época. Então eu entrei em arquitetura, como eu sempre falo, eu entrei porque eu gostava muito de desenhar. Não tinha noção que a arquitetura era muito mais do que desenho. Eu achava que era muito mais desenho num livro e tudo mais, não tinha nada técnico. Então eu não conhecia a parte técnica da arquitetura, eu conhecia somente essa necessidade que eu tinha de desenhar. E durante muito tempo eu achava que eu ia ser quadrinista, que eu ia trabalhar com ilustração. Acabou que eu me afastei um pouco desse lado, apesar de gostar muito de desenhar. Por que eu acho que Stan Lee foi tão importante? Primeiro, por me apresentar nesse universo de desenho, de me apresentar a esse universo dos quadrinhos, foi através dos personagens do Quarteto Fantástico, do X-Men, que eu li, que me fez gostar muito
desse universo de super-herói. Não somente gostar de ler, não somente gostar de desenhar, mas almejar novos lugares, almejar, sonhar em ser um super-herói, sonhar em ter um superpoder. Quem nunca sonhou em de repente ser picado por uma aranha, se tornar o próprio Homem-Aranha? Eu lembro que quando eu vinha andando do colégio, muitas vezes eu sonhava em andar, sair pulando pelos prédios para até chegar em casa, ou então como super-homem, voar e chegar em casa muito mais rápido, apesar de demorava uma meia hora para eu chegar em casa. Então tudo isso só foi possível de criação desse universo, criação da minha mente hoje, que eu vivo sonhando, que eu vivo planejando, que eu vivo idealizando as coisas muito pelas coisas que eu li, de se tornar possível. Como é possível um simples estudante, um simples jornalista, um simples fotógrafo de jornal se tornar, poder salvar todo mundo, poder salvar a cidade, sob contra os seus grandes vilões e tal. Então tudo isso veio florescer a minha mente criativa, a minha mente, que eu sempre falo, o blog foi criado para tentar tirar as coisas que estão na minha cabeça e pôr em prática muitas delas. Então o Stan Lee, todas as suas criações, todas as suas revistas em quadrinhos favoreceram muito para esse pensamento criativo, para essa mentalidade criativa. Tanto é, também falo que hoje o canal do Arquiteto Gourmet, que começou muito para falar só sobre gastronomia, se tornou esse canal hoje para falar sobre vários assuntos da cultura pop também, veio em função disso, porque grande parte dos debates, grande parte das conversas que eu tinha nas rodas de amigos na hora de cozinhar com os meus amigos, era sempre, quase que certeza, um assunto: cinema, revista em quadrinho e desenho. Da mesma forma, sempre que eu reunia com meus primos para um almoço em família, para sair para jantar, para sair para lanchar, vira e mexe a conversa sempre ia para a revista em quadrinho. Então hoje, nesse momento que nós vivemos o grande ápice, a grande evolução aí do mundo dos super-heróis, nós temos grandes filmes, temos grandes sagas acontecendo, isso só foi possível através do ponto de vista de uma pessoa como Stan Lee, que trouxe muito mais, para muito mais além daquelas pessoas que são fanáticas, que são viciadas em revista e quadrinhos. Eu não me considero um viciado em revista e quadrinhos, porque faz muito tempo que eu não compro uma revista em quadrinho, mas eu sei o quanto foi importante para aquela criança lá em Santarém, para aquele menino lá em Santarém saindo da escola, ler essas revistas em quadrinhos. E tudo aquilo que eu aprendi, não somente com os quadrinhos, mas também com os animes, com os mangás, hoje são um grande reflexo de quem eu sou como profissional, como pessoa. Por isso, não importa se você conhece Stan Lee somente pelos filmes, somente pelas aparições deles nos filmes aí da Marvel, não importa se você conhece ele somente por isso, ou se você leu todas as revistas, todas as sagas que ele desenvolveu, todas as revistas dos super-heróis que ele desenvolveu, não importa aonde você conhece Stan Lee, mas o que nós temos que levar em consideração depois de tudo isso, depois da sua morte, é que ele conseguiu alcançar tanto essa pessoa que conhece um pouco de quadrinho, que conhece através do filme, como aquela pessoa que leu todas as revistas. Todos eles admiram a grandeza e vão levar o legado desse homem para muito mais além do que apenas revistas em quadrinhos. A certeza do legado é que isso que faz ele não somente um criador, mas ele ser um gênio deixado por gerações e gerações. O grande papel que ele teve na formação desse grande universo dos quadrinhos. Por isso, o Stan Lee é muito importante para mim como pessoa, como profissional. E hoje eu só posso dizer que eu vou tentar transmitir para o meu filho o legado das coisas que ele criou. Deixar um pouco dessa história para o meu filho e para as próximas gerações. E quem sabe, mais lá na frente, a gente possa também ter outras pessoas criando tantos universos e dando a possibilidade de nós podermos sonhar que nós podemos ser, sim, um super-herói. Tá certo? Então, esse é o nosso Cinema e Arquitetura de hoje. Não vou falar de filme, não vou falar de nada. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, curta, compartilhe com seus amigos, siga nossas redes sociais, deixe seus comentários sempre, são muito importantes pra gente, tá certo? Então é isso, meus amigos, um grande abraço, até a próxima, tchau!